Deus nos abençoe. Irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios e ele fala da doutrina da redenção. E quando Paulo fala dessa doutrina, ele tem em mente o resgate que acontecia lá na Velha Aliança, lá no Antigo Testamento. Paulo está escrevendo o Novo Testamento, está falando para uma igreja com a mente lá no Antigo Testamento. Precisamos entender o quê? O salmo que nós lemos diz que o Adão jogou a humanidade numa dívida impagável. Aquilo que nós devemos a Deus é impagável acerca do nosso pecado, não tem como. Então o Adão joga a humanidade numa dívida impagável, e essa é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, porque no momento que Deus nos tira do mundo, ao mesmo tempo Ele nos compra para Ele. Nós passamos a ser uma propriedade exclusiva de Deus. A doutrina da redenção, ela é bem assim explicadinha no Antigo Testamento, quando Boaz acaba resgatando toda aquela dívida que vinha da família do Elimeleque, da Noemi, e culmina com o casamento dele com Ruth. Lá no povo de Israel, essa doutrina era fácil de eles entenderem, eles não tinham problema com isso. Isso era importante, porque fazia parte da vida do povo. Eles estavam constantemente lidando com isso. Quando um parente contraía uma dívida e não tinha como pagar, o outro vinha, pagava a dívida, mas aquele ficava devendo para ele. Então, nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos bem a doutrina do resgate, nós não vamos entender direito a doutrina da nossa salvação. Nós vamos ter assim só pela metade. É comum nós ouvirmos na doutrina da redenção a questão de perdão de pecados, a questão de sermos livres da condenação do inferno, de que Deus nos livrou do mundo, nos livrou da garra do inimigo. Nós somos livres agora, salvos, selados, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez selado, selado para sempre, acabou. Mas irmãos, tudo isso é resultado da doutrina da redenção, não é o conceito da doutrina em si. Redenção na Bíblia é algo que Deus criou, que Deus instituiu e que Deus ensinou em detalhes ao longo da história para o seu povo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos começar a ver a doutrina da redenção já lá no Éden, quando o Adão e Eva pecam. Começa ali, e Deus vem ensinando paulatinamente, até que a humanidade pudesse entender a chegada do Senhor Jesus Cristo, o que Ele foi fazer na cruz. Hoje é muito comum nós perguntarmos assim: quem é Jesus para você? Qual é a resposta de imediato? 90% vai dizer assim: Ele é meu Salvador. Concordo com você, Ele é seu Salvador. Mas antes de ser seu Salvador, Ele foi lá na cruz, Ele lhe resgatou, Ele pagou uma dívida que era impagável e você se tornou propriedade dele. Quando Paulo então fala em Efésios 1,7 da redenção, ele fala dessa ação do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e não era algo estranho para a igreja em Éfeso, não precisava explicar. Eu já disse para vocês aqui que para nós a gente tem que trazer uma explicação, mas quando Jesus se aproxima de João Batista, ele diz assim, para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa explicar nada para o judeu. O judeu sabe o que era um cordeiro, como o cordeiro era sacrificado, como o sangue era derramado, como aquilo era aplicado na vida deles, como eles entendiam que o pecado era colocado para fora do arraial, era afastado da vida deles. Então Paulo pega um exemplo lá do Antigo Testamento, que vem do resgate civil, que estava na lei, e ele aplica ao resgate espiritual. Todos nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. O que peca se torna escravo do pecado, e a humanidade precisava de uma redenção, precisava que alguém pagasse esse pecado. Então o que Jesus veio fazer nesse mundo? O que Ele foi fazer na cruz? Ele veio realizar um resgate e por fim a dívida contraída por Adão, imposta a todos nós seres humanos. Tem uma dívida espiritual. Por isso que o salmo que nós lemos, Salmo 47, a Salmo 49, versículos 7 e 8, diz que o pecado gerou uma dívida impagável e que nenhum de nós temos com o que pagar. E o que pior, não havia nenhum homem igual a nós com a capacidade de pagar essa dívida. Não tem.
Por quê? Porque todos os homens se tornaram o quê? Pecadores. E todos os pecadores estão no mesmo nível. Não tem como. Então Deus em Cristo se encarnou, passou o Natal aí, né? Deus em Cristo encarnou, veio puro, sem pecado, para nos resgatar. A justiça de Deus exigia um sacrifício de alguém santo, sem pecado. Então somente Ele, Deus, na pessoa de Cristo, poderia fazer isso, tá? Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, vai dizer o seguinte, que o texto diz assim: os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles entoavam um cântico, estavam cantando: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, presta atenção, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. O que ele está dizendo? Cristo vai lá na cruz, morre por nós, Ele nos compra, passamos a ser propriedade dele. Então o texto está falando de redenção, mas essa compra de propriedade tem que trazer para nós a ideia de aquisição. Ele nos adquiriu. Não é apenas o resgate de uma dívida, o pagamento de uma dívida, mas é o resgate de uma propriedade. A humanidade foi escravizada e endividada em Adão, e tem um grupo, não foi todo mundo, e aqui eu quero que você entenda, tem muita gente que diz assim que Jesus morreu por todos. Se ele morreu por todos, ele pagou a dívida de todo mundo, então não tem inferno, tá? Mas Paulo vai dizer que ele pagou a dívida da igreja. É só a igreja, só os crentes, só os salvos, tá? Selados pelo Espírito, eles foram comprados para Deus, se tornaram propriedade exclusiva de Deus. Então tem esse grupo cuja o perdão, que a gente chama de expiação, ela é limitada, ela não é universal. Colossenses 2,15 diz que na cruz Jesus despojou as propriedades e as potestades e os principados, quer dizer, nos resgatou também da mão do inimigo. Agora, despojar aqui é um termo de guerra, que depois nós vamos entender isso na vida de Abraão. Então Jesus derrotou o reino das trevas na cruz. Hoje mesmo, se Satanás quisesse voltar atrás, não tinha como, ele já está selado o seu destino. Então esses eleitos que eram escravizados pelo pecado, Jesus cancelou a dívida, libertou do império das trevas e garantiu o reino dos céus. Se o Espírito Santo começar a trabalhar assim na nossa mente, abrir a nossa mente assim, o nosso entendimento, você vai entender que você foi comprado, que agora você pertence a Deus, que você é propriedade exclusiva dele. Tudo que você tem pertence a Deus, é despojo de guerra, você vai entender depois. Se Cristo foi à cruz em seu lugar, ele não pagou só uma parte da dívida, ele pagou a dívida toda, tá? Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Ele não pagou apenas também 10% da sua dívida, entendeu? Cristo não pagou 10% da sua dívida, mas só dá 10% para ele, né? Ele não pagou 10%, ele pagou tudo. Então a salvação de Jesus é muito diferente das seitas. A salvação na Bíblia, ela é pela graça, não é de graça. Tem gente que entende essa coisa como de, não, a salvação é de graça. Não é não, querido. A salvação é pela graça, ela tem um preço altíssimo. Observe a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus 13,45, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra a pérola. Isso significa que o reino de Deus vale muito, as nossas vidas e tudo quanto nós temos. Agora, vocês lembram que eu falei da questão do senhorio? O apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 10, no versículo 9, ele vai falar de salvação. Ele diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Salvador, é isso? A gente sabe que esse versículo era obrigado a decorar no seminário, senão não passava. Se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor. Então quando eu digo que Ele é meu Senhor, automaticamente já estou me colocando na posição de escravo, de servo.
E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos e serás salvo. A Bíblia não diz que eu vou ser salvo se eu confessar Jesus como meu Salvador. Diz que eu vou ser salvo se eu confessar como meu Senhor. Então as seitas ensinaram a você que confessar Jesus como Salvador é suficiente. Paulo não, Paulo vai mais além. Paulo diz que o negócio é Senhor. O que Paulo tem em mente é a figura do escravo lá no Antigo Testamento, aquele cara que tinha a dívida impagável, ele foi comprado e aí ele passa a viver para o seu Senhor. Ele é livre, entre aspas. Na condição de livre, esse escravo, ele obedece ao seu Senhor, ele curva-se diante do seu Senhor. Ele sabe que era um escravo endividado, que não tinha como pagar a dívida, e a única solução é que alguém o comprasse, alguém o resgatasse. Em outras palavras, nós nascemos espiritualmente mortos, impedidos de chegar a Deus pelo nosso pecado e de termos vida eterna. E Deus, por sua graça, Ele nos resgatou, nos comprou. Tudo isso que eu tenho, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a quem? A Ele. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. A gente tem a mania de abrir a boca, de dizer meu carro, minha casa, meu marido, minha esposa, não é seu, né? Deus leva a hora que Ele quiser, né? E também tem os jovens, quando estão ficando assim mais fortinhos, né, o tamanho da Ana Paula, diz, não, eu sou dono do meu, não, querido, você pensa que é dono do seu nariz, não, nós não podemos dizer isso, tá? 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Esse Espírito está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Por quê? Aí Paulo diz, porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe o que Deus está dizendo através de Paulo? O corpo que você pensa que é seu, não é seu, é dele, é de Deus. Você não pode pegar o que eu comprei e fazer o que você bem entende dele. Um dia desses me perguntaram, pastor, fazer tatuagem é pecado? Eu digo, não, meu irmão, não é pecado, mas também a Bíblia não autoriza você fazer isso. O corpo não é seu. E aí, antes de você fazer qualquer coisa com ele, pergunta para Deus, você aceita que eu faço isso? Porque o corpo é seu. Então Deus diz assim, olha, você não pode fazer o que você bem entende com aquilo que não é seu. O seu corpo é meu, é propriedade, tá? Do Espírito Santo. Então olha só, seu corpo não é seu. 1 Coríntios 6, 19 diz isso. Seus bens e seus familiares não são seus. Salmo 24 diz isso. Seus dons e talentos não são seus, é de Deus. Tiago 1,17. 1 Crônicas 29, a partir do verso 11, vai dizer, tua, Senhor, é a grandeza, a honra, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. E ele diz uma coisa lá fantástica. No final ele diz assim, porque quem sou eu? Davi diz, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Era oferta. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos é que nós recebemos e devolvemos. No entanto, ele diz, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Irmãos, nós fomos comprados, pertencemos a Deus, tudo é dele. Nós somos administradores daquilo que não é nosso. Isso é mordomia. Vamos pensar no texto base que nós lemos, né? Acabou o quê? O dinheiro, e eles foram até José. Acabou, entregaram os animais, depois entregaram as terras, e por último entregaram as próprias vidas, tá? E aí eles passaram a viver como mordomos, administrando aquilo que não eram deles, que era do faraó. Agora, qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Dá uma olhada, quem era o dono do Egito? Faraó. Quero ouvir o coro. De quem era o povo? Faraó. Ele comprou. A mão de obra? Do faraó. Os equipamentos, os animais, as sementes usadas no plantio, de quem? De quem era a colheita? Do faraó. Então, irmãos, o povo não tinha nada.
Eles receberam tudo por graça, não foi de graça, de um homem chamado José, que Deus faz ele passar por todo aquele processo, e aí as pessoas não entendem o que José foi fazer no Egito. E se você quiser entender melhor, quando os irmãos de José chegam diante dele, ele diz assim: olha, não se perturbem, não foi vocês que me venderam, eu vim parar aqui não, foi Deus que me trouxe para cá. E por que Deus leva José para lá? Para ensinar essas coisas para nós. Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico. Quando a gente aprende a tirar essas lições assim para a nossa vida, é um negócio, sabe? Quanto mais eu estudo, mais fascinado eu fico, mais eu me aprofundo. Se você quiser me ver chateado, é quando eu estou estudando, alguém me chama para fazer alguma coisa, ou me chama para atrapalhar, que eu tenho que parar, tá? É horrível. Então, o povo não tem nada, recebe tudo. Vocês acham que o povo reclamou quando José disse: a partir de hoje vocês não têm nada? O povo disse: o senhor está me explorando, o senhor é um ladrão, não é isso? Disseram? Não, o povo ficou caladinho. Gênesis 47, 25, olha o que eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós, seremos escravos do rei Faraó. José disse: agora tudo é do Faraó, o rei não quer que vocês vivam como escravos. Preste atenção, tudo é do Faraó, mas o Faraó não quer que vocês vivam como escravos. Ele pede uma pequena parte para manter o governo, o palácio, para que vocês sejam gratos a ele pela redenção. Irmãos, por que o Faraó não deu tudo de volta? Porque nós só valorizamos aquilo que custa alguma coisa para nós, tá? Então, vocês entenderam a lição? Pega essa redenção, isso aqui é redenção. O que o Faraó fez foi redimir o povo. Então, Cristo foi na cruz realizar um resgate. Ele comprou tudo o que nós temos e somos, não é nosso, é de Deus. E aí Deus vem e pede apenas 10% daquilo que Ele nos deixa usar para manter o templo, para manter o serviço, para manter o culto. Dízimo, irmãos, é resultado de redenção, uma compra efetuada na cruz, que vem acompanhada de expiação, de perdão dos nossos pecados. Quem entende isso, não tem problema com dízimo, não tem problema com oferta, ele devolve por gratidão. Quando a pessoa entende que não tem nada, que era um miserável, desgraçado, morto em delitos e pecados, condenado ao inferno, que não tinha como sair de lá, é Deus quem tira ele da lama, é Deus quem coloca ele sobre a rocha, é Deus quem firma os passos, é Deus quem coloca um novo cântico na boca, dá a ele uma nova maneira de viver. Ele passa a fazer isso com amor e com gratidão. Quando a gente olha a numerologia bíblica, o número 10 tem sentido de redenção. Então, o que Deus pede esses 10%? É para nós lembrarmos do que foi feito por nós na cruz do Calvário. Agora, entenda uma coisa, é preciso a gente entender isso: Deus não pede 10% que é seu, Ele deixa você usar 90% que é dele. Vocês entenderam como é que é a nossa cabeça? A gente pensa assim: olha, está pedindo 10%, meu. Não, ele não está pedindo 10%, ele está deixando você usar 90%. Você tinha que dar tudo, mas só vem 10%, fica com 90%, usa e abusa aí os 90%, né? Então, antes que alguém diga assim para mim: não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Bem, já que é coisa do Antigo Testamento, abre aí, né, se alguém for acompanhar, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, ele vai fazer uma referência, né? Você guarda esse texto, eu não vou ter tempo para ler aqui, lê em casa, tá? Mas eu vou só dar uma explicação aqui. Hebreus capítulo 7 volta o dízimo ao período de Abraão, e ele vai tratar daquela linhagem sacerdotal de Melquisedeque. O dízimo aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 14. Às vezes a gente acha que é coisa da lei, não é. Gênesis 14 é antes da lei. E a história lá diz o seguinte: houve uma guerra, tá, entre 9 reis, 5 contra 4, e aquela região de Sodoma foi levada escravo. Quem era que estava morando em Sodoma, você lembra? Um dia Abraão chegou com um cara assim e disse: olha, não dá mais para viver junto, nós estamos brigando muito, e para a gente viver brigando, que nem
gato, né, e outro gato, vamos nos separar. Aí o Abraão diz: olha aí, para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Isso aqui é amizade, você vai para cá, eu vou para lá, tá? Eu não quero nem encontrar com você pelo caminho. E aí o Ló olha, né, os melhores pastos, campina, água e abundância dele, eu quero ir para esse lado. O Abraão vai para o outro lado. O Ló vai para onde? Sodoma. Acontece a guerra dos 5 contra os 4 e o Ló é levado cativo. Aí tem sempre aquele fofoqueiro santo, né? Sempre tem um fofoqueiro santo que vem e traz a notícia. Alguém chegou lá e disse: Abraão, teve uma guerra aí lá e levaram o pessoal de Sodoma preso e o teu, como escravo, teu sobrinho está no meio. Aí o Abraão diz assim: eu vou lá resgatá-lo. Presta atenção, eu vou lá resgatá-lo. Bem, e o que ele faz? Foi que eu vi. A carniça. Ah, é? Não, Ló era santo, homem de Deus. Não era não. Tanto é que só fica ele. Morre a mulher e os filhos. As filhas tudo, né? Tá, aí olha só. O Abraão diz assim: se ele tivesse contraído uma dívida, eu ia resgatar por meio do pagamento da dívida. Mas não, o Ló foi aprisionado pela espada. Eu vou resgatar pela espada. E aí ele junta lá 318 homens que lutaram e derrotaram os 4 reis que haviam vencido os 5. Abraão liberta Ló e ele toma o despojo de 9 reinos. Isso não está na Bíblia, a gente aprende na história judaica. Na Bíblia está a vitória de Abraão, mas esse detalhe aqui que eu vou falar para vocês não está na Bíblia. O rei de Sodoma, ele vai atrás de Abraão e ele chega lá e diz assim: Abraão, me devolve o povo, os bens, dinheiro, despojo, você pode ficar com tudo, mas eu quero o povo, eu não posso ser rei sem o povo. Aí o Abraão diz assim: olha, eu não quero uma sandália tua, os despojos da guerra realmente eu quero, mas o povo você vai levar, mas Ló fica. Ló é propriedade minha. Tá bom. Então o Abraão disse que não queria nada dele, devolveu tudo para ele. E aí Abraão separa do que tinha de melhor os despojos e ele vai à presença de um homem chamado Melquisedeque, que a Bíblia diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão deposita aos pés de Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia retirado lá daquele grupo. Aí Melquisedeque encontra Abraão de que forma? Alguém já leu esse texto? Quando Abraão chega, Melquisedeque o recebe com o quê? 2 elementos que vocês deveriam comer toda semana. Um vocês comem todo dia, pão, e o outro vinho. Irmãos, pão e vinho simboliza quem? O Senhor Jesus Cristo. Então notem que esse Melquisedeque, ele é um homem superior a todo qualquer tipo de sacerdócio. Por isso que ele é a segunda ordem de Jesus, e Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de figura de Cristo. Ele é grande, né? O hebraico vai chamar de Gadol Cohen. Ele é o grande, o sumo sacerdote de uma ordem superior. Agora, aqui no texto ele é superior a quem? Ele é superior a Abraão. Então Abraão chega diante daquele que é superior a ele, Abraão se curva, doa o dízimo e é recebido com os elementos que representam a Jesus Cristo. E aqui é possível que nós tenhamos assim a referência à primeira ceia, basicamente mais explícita. Então, Abraão, ele estava representando o sacerdócio levítico. Você já parou para pensar isso? Por isso que você conhecer a cultura do Oriente é muito superior à nossa, porque na nossa cultura a gente não pensa que o Abraão ele estava ali representando um sacerdócio. Se você está com a Bíblia aberta, Hebreus 7, versículos 9 e 10 diz assim: quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Irmãos, quem é Levi? Levi não tinha nascido. Levi ainda estava no projeto de Abraão, no corpo de Abraão. Isso é predestinação na Bíblia.
Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, então o sacerdócio levítico da lei de Moisés pagou o dízimo a Melquisedeque. Isso é impressionante. Antes de nascer. Tá? Então, o Abraão, ele não está ali só representando a sua figura pessoal, ele está representando um povo completo. Esse povo viria de quem? Viria dele mesmo, Abraão. Então ele já está representando o seu clã, o povo judeu. E dentro do povo judeu já estava estabelecido o quê? O sacerdócio levítico. Levi estava lá. A Bíblia, interessante que a Bíblia em português fala nos lombos, né, de Abraão. Está lá. Então, quando Abraão, que era bisavô de Levi, entrega o dízimo, figuradamente, todo o sacerdócio levítico estava se curvando diante de um sacerdócio maior, que era o de Melquisedeque. Os dízimos, eles não vieram sob a lei, vêm antes. E esses dízimos, quando Abraão doa, ele está condicionado a uma linhagem superior, a um sacerdócio superior, dentro de uma aliança maior, que é a de Melquisedeque, que tipifica Cristo. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós não estamos entregando a um homem, nós não estamos entregando a uma entidade, nós não estamos entregando a um sacerdócio, né, particular, nós estamos entregando a um sacerdócio divino, superior a toda e qualquer ordem humana, que vem segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão se curva àquele que tipifica o Senhor Jesus Cristo. É como se Abraão estivesse se curvando diante de Jesus. E tal, o sacerdócio ali é cristocêntrico. E Melquisedeque está apresentando ali o direito de se recolher o dízimo dentro de uma aliança superior. Hebreus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, por isso que Abraão se curva. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais, no caso a lei. No outro é aquele de quem se declara que vive eternamente, no caso Melquisedeque e Cristo. Irmãos, se mortais recebem dízimo, vocês imaginem o espiritual e o eterno. Quem ainda não entendeu que o dízimo é resultado de um resgate, de redenção da morte eterna, quem ainda não aprendeu que dizimar é um ato de gratidão por ter sido comprado, não entendeu a doutrina da redenção em Cristo. Então, olha só, o Abraão vai lá, resgata todas as coisas e ele pega tudo lá, que agora ele tem o direito, porque ele venceu a guerra e tudo agora é dele. Cristo foi na cruz, venceu a guerra, por isso que ele despojou principados e potestades, pertencemos a ele. A antiga aliança, ela era lavrada em pedra, escrita em tábuas de pedra. A nova, ela é escrita no nosso coração, através do Espírito Santo. Os crentes da nova aliança vivem pela graça, eles são ensinados pelo Senhor. Por isso que nós pregamos essas coisas, mas quem vai guardar na vossa mente, no vosso coração, é Deus. Os crentes que vivem por fé recebem poder para andar nos caminhos do Senhor e guardarem os seus estatutos. Quem não dizima sobre a nova aliança, ou faz por ignorância ou faz por avareza. Tá? A salvação, ela é pela graça, como eu disse para vocês. Nós não merecemos absolutamente nada. Quando nós chegamos em Mateus 23, Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Ele diz assim: deveis fazer essas coisas sem omitir outras coisas. O que eles faziam? Eles davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus, vocês devem fazer as duas coisas, não é só uma coisa. Se a gente faz só uma coisa, estamos em dívida. Agora, Jesus vai dizer mais assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, né, vocês jamais vão herdar o reino dos céus. Como nós deveríamos dizimar? Depois que a gente entende esse negócio, tá? Olha só, vem lá do Antigo Testamento, pobre da Ruth, da Noemi, perderam tudo, estavam vivendo praticamente como escravos, sem perspectiva de vida, e aí o Boaz vai lá e resgata, elas passaram a ser propriedade do Boaz.
José no Egito, o povo entregou os seus bens e a própria vida. O faraó compra, é resgate, e depois deixa o povo usar 90% do que era dele. Abraão ganha todo o despojo de guerra, separa o que é melhor, doa para o Senhor. Tudo aquilo pertencia a ele, é despojo de guerra, é dele. Ele dava se ele quisesse. Por isso que o rei de Sodoma vai lá: Abraão, você não precisa do povo, me dá o povo de volta. Abraão diz: tá bom, vou te dar o povo, mas os bens é meu, foi o que ganhei, direito dele. Separa, leva a Melquisedeque. Quando nós entendemos isso, nós estamos devolvendo aquilo que não é nosso, apenas o que Deus exige para manter o seu trabalho e o seu serviço, e Ele nos deixa usar 90% do que é dele, e nós devemos fazer isso para a glória do nome dele. Se todos nós entendêssemos isso, não faltaria pão, não faltaria mantimento na casa do Senhor. Quando nós, convertidos a esse assunto, nós deveríamos entrar aqui. E eu acho interessante como nós fazemos, porque o pastor toca extremamente bem, né? Ele dedilha, a gente vem aqui, oferta e tal. Mas nós deveríamos entrar nesse lugar. A primeira coisa que a gente deveria fazer antes de vir aqui era chegar e se ajoelhar aqui na frente, sabe? Numa ação. Não estou pedindo para fazerem isso, eu estou dizendo que seria interessante nós entendêssemos isso. Se você entrar aqui e não se ajoelhar, não precisa, mas que na sua mente você estivesse se ajoelhando diante de Deus. Senhor, tudo que eu tenho não é meu, é teu. E eu estou aqui obedecendo a tua palavra, entendendo que eu fui resgatado. Eu não fui só perdoado dos meus pecados, eu fui comprado, eu pertenço ao Senhor. Às vezes nós citamos os versículos e nós não sabemos, sabe, juntar a ele essa doutrina. O apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde foi que ele comprou? Na cruz. Nos comprou, pertencemos a ele. Irmãos, que Deus nos abençoe. Então, espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que você tenha entendido assim, em profundidade, essa doutrina bíblica, que para nós aqui ocidentais, a gente foca muito na questão do perdão dos pecados. Não, Jesus foi na cruz, perdoou os meus pecados. Não, Ele não só perdoa meus pecados, não, Ele me comprou, eu pertenço a Ele, eu sou propriedade dEle, eu agora estou ligado a Ele, eu sou parte de um corpo, do qual Ele é cabeça, e todo corpo bem ajustado cresce espiritualmente, cresce em todos os sentidos. Então nós precisamos entender isso. Só a cultura, né, rabínica, que vai nos ensinar essas coisas. Quando ele foi lá, ele nos trouxe, nos arrancou de lá. Interessante que Paulo diz em Colossenses, né, 1,13, se não me falha a memória, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Tem um reino, ele é rei, nós somos seus servos, somos seus escravos, né? Às vezes a gente procura tanta coisa nesse mundo que, irmãos, o que nós vamos levar daqui? Absolutamente nada, vai ficar tudo aí. Então, que Deus nos abençoe, e que nessa passagem assim nossa pela terra, a gente entenda o que aconteceu conosco. Eu não fui só perdoado, eu fui comprado, pertenço a um corpo, e eu costumo dizer que eu não sou melhor do que ninguém. O mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você, tá? E que na igreja, às vezes, claro que as pessoas tratam a gente bem. Hoje pela manhã já tinha gente dizendo: pastor, a gente já está com saudade do Senhor. Eu falei: pô, mas não tem nem uma semana, cara. Mas por quê? Porque tem essa relação de amizade, de confiança, daquilo que é semeado na vida do povo. Tem povo que entende. Então, quando a gente semeia a palavra de Deus, a gente escolhe o que é palavra de Deus. Deus me trouxe aqui de manhã para falar isso. Como eu disse para vocês, procurei tanta coisa, não tinha outra, vai essa aqui mesmo. Espero que Deus tenha alimentado você, que você saia daqui assim feliz por ter ouvido essa palavra. Vamos orar?